Olá, me chamo Mariana, sou professora de História da Rede Estadual do Espírito Santo e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns patrimônios culturais da cidade de Vitória que estão no nosso jogo Desvendando o Patrimônio. E para complementar, né, o material do jogo, eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre eles. O primeiro patrimônio que nós vamos falar é o Sambão do Povo, né? O Sambão do Povo, que muitas vezes não é lembrado, né, logo de primeira, quando a gente fala sobre patrimônios culturais de Vitória. Ele é palco, né, dos nossos desfiles das escolas de samba, que estão a cada ano melhores, mais bonitos e mais interessantes. Oficialmente, o sambão se chama Sambódromo Valmor Miranda. No entanto, o apelido Sambão do Povo, ele não é à toa. Ele existe porque ele foi construído em tempo recorde pela população mesmo, por sambistas, por pessoas interessadas que queriam, né, e faziam questão da construção do sambódromo aqui no Espírito Santo. Ele foi construído inspirado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e as pessoas colocaram de fato a mão na massa. E o primeiro desfile, em fevereiro de 1987, fala-se que inclusive sentia-se cheiro de tinta, né, que a tinta estava nova nas arquibancadas e tudo mais. Então, assim, é uma história muito legal, muito interessante e pouco conhecida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Viaduto Caramuru. O Viaduto Caramuru, ele até hoje está na paisagem do Centro Histórico de Vitória, né, na Cidade Alta. Foi recuperado, restaurado recentemente. Ele foi construído em 1925, mas o interessante da história dele é que o objetivo dele era ligar duas ruas importantes do centro de Vitória, né, a Rua Dom Fernando e a Francisco Araújo. No entanto, e também para que passasse o bonde ali. No entanto, a curiosidade é que o bonde nunca passou por ali, né? Houve um medo muito grande de que a estrutura não suportasse o peso do bonde, e havia também a dificuldade do bonde conseguir fazer a curva. Então, isso acabou fazendo com que o bonde nunca, de fato, passasse por ali. Mas o viaduto segue de pé. O nome do viaduto, Viaduto Caramuru, faz referência a duas importantes irmandades que fizeram parte da cultura capixaba do século XIX e início do século XX, os Caramurus e os Peruás, que representavam diferentes grupos dentro da dinâmica da capital do Espírito Santo. Os Caramurus, eles representavam ali o convento de São Francisco e uma população em geral mais da elite capixaba, enquanto os Peruás, eles eram ligados à Igreja do Rosário e eram mais ligados à população mais da classe popular, inclusive alguns escravizados ou ex-escravizados. E é muito interessante, né, como que é possível perceber essa presença na nossa paisagem até hoje. Vou falar um pouquinho sobre o Porto de Vitória. O nosso porto que marca a paisagem urbana do centro de Vitória e, na minha modesta opinião, é um dos mais bonitos, né, que eu já vi no Brasil. Não que eu tenha visto muitas coisas, porém é um porto muito bonito e que forma, né, uma paisagem urbana muito bonita. Esse porto, pessoal, ele começou a ser construído ali no início do século XX, né, em 1908, mas ele só finaliza mesmo a sua construção em 1940, né? Isso, o porto mais parecido com o que a gente tem hoje finaliza apenas em 1940. No entanto, a região ali da atual centro de Vitória, ali da Baía de Vitória, ela já era vista como um bom porto natural e era ali uma região de cais, né? Desde finais do século XIX, né? Era chamada, inclusive, a região era conhecida, inclusive, como Cais do Imperador, por causa da chegada do imperador Dom Pedro II por aquela região, né? Por ali. Então, esse cais, ele começou a ser bastante utilizado, principalmente ali no final do século XIX, por causa do aumento da produção cafeeira, né? Então, o escoamento da produção cafeeira por ali começou a ocorrer ali em fins do século XIX, mas o porto como temos hoje, ele só começa de fato a construção no início do século XX e só é finalizada pelos anos de 1940, né?
E até hoje temos ali o porto na nossa paisagem e como que o porto ele se adaptou também às mudanças econômicas, né? Já que hoje ele é um porto muito importante para o escoamento, principalmente do minério de ferro, né? Que é produzido em grande escala aqui no nosso estado. O Museu Capixaba do Negro, Mucane, também conhecido como Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz, ele foi oficialmente fundado em 1993, no dia 13 de maio de 1993, né? Fruto de muita luta e resistência do movimento negro capixaba, cuja liderança desse processo foi da médica, artista, e militante do movimento negro, Verônica da Paz, que foi inclusive a primeira coordenadora do museu, né, que por isso leva seu nome, por causa da importância que ela teve, né, para a existência desse espaço, enquanto espaço de memória, de luta e resistência da cultura afro-capixaba. Então, até hoje, esse museu ele fica ali na Avenida República, no centro de Vitória, e ele é uma espécie de museu vivo, né? Ele não é um museu que tem peças específicas, é um espaço que tem um auditório, que é um espaço de encontro, é um espaço em que existem muitas vivências ligadas à cultura afro-capixaba. E cada vez mais ele se mostra presente em um lugar importante para dentro da cidade de Vitória. Esse foi só um gostinho para que vocês possam se interessar, conhecer melhor o nosso jogo, Desvendando o Patrimônio, que trata, né, justamente sobre os patrimônios culturais da cidade de Vitória e que possamos jogar juntos, né? Jogar com os alunos, utilizar em sala de aula. É uma proposta bem interessante, né? E fácil de utilizar a gamificação, coisa que às vezes fica muito distante da nossa realidade, mas é uma proposta interessante, fácil, bonita e de fácil inserção nos nossos planos de aula. Então, é isso. Até a próxima. Muito obrigada pela audiência. Beijo.